nos concede de fazer menção da sua palavra. A Ele seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor, pois somente Ele é digno de toda a adoração e de toda a aceitação. Aleluia. Tudo é feito por Ele e por Ele são todas as coisas. Eu quero também tecer os meus agradecimentos ao anjo desta igreja, ao pastor, que o Senhor possa vos abençoar a vossa vida, a sua casa, a sua família, o seu ministério. O pastor Josimar falou muito bem da sua pessoa, ele falou: Wagner, você precisa ir no Rio, você precisa conhecer um amigo meu. Eu falei: Josimar, é amigo seu? É amigo meu também. Deus abençoe a sua vida. Trago um abraço para o meu pastor Samuel Ferreira, da Assembleia de Deus do Ministério Madureira, em São Paulo. Um abraço também da minha esposa, cantora Bárbara Lima, que não pôde estar, por ela também ter os seus compromissos, mas de onde ela está intercedendo pela nossa vida. Todos acharam? O livro de Marcos, capítulo 6, verso de número 45, diz assim: e logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betesda, enquanto ele despedia a multidão. E tendo despedido, foi ao monte orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, sozinho em terra. E vendo que se fatigavam em remar, porque o vento era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se dele andando sobre o mar e queria passar adiante. Mas quando eles viram andar sobre o mar, cuidaram que se era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos viam e perturbaram. Mas logo falou com eles e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Amém? Pode tomar o seu assento, em nome de Jesus. Senhoras e senhores, o texto que nós acabamos de fazer menção aqui esta noite é um texto bastante lido, é um texto que tem servido de base inspiratória para grandes homens e mulheres de Deus. Quando nós falamos sobre esse texto, é um texto que na verdade vai trazer para as nossas vidas alguns ensinamentos naquilo que se tange à obediência a Deus. Todos nós sabemos que Cristo está vindo agora de uma jornada onde o povo o seguia, o povo sempre estava com ele. Jesus agora preocupado com a estabilidade do povo, preocupado com aquilo que o povo estava juntamente com ele. Cristo, ele vira para os discípulos e pergunta aos discípulos se porventura haveria algum dinheiro, haveria alguma quantia que pudesse ser usado para poder alimentar uma multidão que estava com ele há bastante tempo. E o interessante é que o texto diz que os discípulos vão olhar um para o outro e eles vão chegar à importância de saber que ainda que eles tivessem um valor aquisitivo muito alto, não daria para que eles pudessem estar alimentando a multidão, porque a multidão que está com Jesus aqui não é qualquer multidão. A multidão que está com ele neste momento é uma multidão muito grande, porque aonde Jesus ele passava, aonde Jesus ele estava, uma grande multidão sempre o cercava. Mas a Bíblia vai dizer que mesmo os discípulos, sabendo que ainda que eles tivessem muito denário, eles não iam conseguir agregar o número de quantias de pessoas que tinham ali para poder alimentar. Eles viram para Cristo e digam para Cristo: Senhor,
ainda que nós tivéssemos aqui muito dinheiro, a gente não ia conseguir alimentar esta multidão, porque a multidão que está aqui é uma multidão extensa, é uma multidão grande. Só que a Bíblia diz que no meio desta conversa aparece um menino que não tem nome, não tem sobrenome, ninguém sabe de onde veio, ninguém sabe de onde surgiu, mas esse menino aparece e ele diz para os discípulos: olha, eu tenho aqui um cesto que é apenas 5 pães e 2 peixinhos. Eu estava indo levar para minha casa, eu estava indo levar para a minha família, mas eu consigo ver a necessidade do povo, e eu acredito que quem colocar a mão sobre esse cesto, ele consegue fazer a multiplicação daquilo que é inserido pouco. O menino não sabia quem era, o menino não conhecia de onde veio, mas ele já tinha ouvido falar de Cristo, e ele saberia que o pouco na mão de Cristo seria muito para quem estava precisando. Eu gostaria que você levantasse a sua mão esquerda e a sua mão direita para o alto, para você já receber a primeira profecia aqui. Você não pode ter nome, você não pode ter sobrenome, mas você tem alguma coisa para alimentar alguém. Olhe para quem está do seu lado direito, da tua esquerda, diga para ele: você tem algo para alimentar a quem precisa ser alimentado sobre esta noite. O texto que nós lemos aqui é um texto que nos trata sobre a responsabilidade. O texto que nós acabamos de ler aqui, a Bíblia diz que Cristo, ele dá uma ordem para os seus discípulos. Cristo aqui, ele dá uma ordem. E você consegue detectar aqui que Cristo não está pedindo favor. Cristo aqui não está pedindo por gentileza. Cristo aqui não está sendo categórico em suas palavras. Cristo aqui está ordenando que os discípulos entrem para dentro do barco. O texto que nós acabamos de ler vai dizer que ele obrigou. Quando a palavra diz obrigou, automaticamente está dizendo que Cristo aqui não está dando direito de escolha. Cristo aqui não está dando direito de resposta. Cristo aqui está dizendo para os discípulos: vocês têm que entrar para dentro do barco. E o interessante é que Cristo não está só mandando eles adentrar. Cristo está dizendo para eles: vocês vão entrar dentro do barco, vai permanecer dentro do barco e vão atravessar para o outro lado. Você consegue detectar aqui que os discípulos de maneira nenhuma eles vão contrariar a ordem de Cristo, porque eles conseguem detectar que Cristo aqui está ordenando, que Cristo aqui não está pedindo. Logo, logo todos nós que estamos aqui entendemos de ordenação. Vamos dar uma suposição: se acabar o culto, o pastor tomar posse do microfone e ele dizer: amanhã eu ordeno que os obreiros, os diáconos, os presbíteros estejam aqui amanhã às 19 horas, supondo, logo a gente consegue detectar, a gente consegue entender que se eu tiver alguma coisa marcada, eu tenho que desmarcar, porque quem está sobre mim está me ordenando, quem está sobre mim me está outorgando, e ele está dizendo: a sua presença, ela é inevitável. Cristo aqui então está dizendo para os discípulos: eu estou ordenando que vocês entrem dentro do barco. Eu gostaria que você olhasse para alguém que está à sua esquerda e à direita, para a gente esquentar esse negócio aqui. Diga para ele: Cristo te ordenou. Não, está fraco. Diga para ele: Cristo te ordenou a entrar dentro desse barco. Pregador, e aí, qual é a embarcação? A embarcação é a tua vida. Deus está dizendo: permaneça dentro dela, porque a ordem foi estabelecida a teu favor. Deixa eu dizer uma coisa para você:
E quem está ordenando é Cristo. Tudo aquilo que Cristo ele ordena, ele garante. Tudo aquilo que Cristo ele proporciona para a nossa vida, ele tem o controle, porque ele sabe aonde nos colocar, ele sabe aonde nos levar, ele sabe aonde nos direcionar. Ainda que por muitas vezes a gente fica pensativo: será que aqui é o meu lugar? Será que eu deveria estar? Será que eu deveria fazer? Deixa eu dizer uma coisa: se é Cristo que ordenou, descansa. Se é Cristo que mandou, fica tranquilo, porque Ele vai te garantir. Ele vai te garantir. Então fica tranquilo, a garantia é certa. Os discípulos, eles acatam a ordem que foi estabelecida, porque eles conseguem detectar que é Cristo que está ordenando. Por isso que na nossa vida vale muito a pena a gente saber detectar e saber obedecer a voz de quem está nos ordenando. E quem é a ordenança sobre a nossa vida abaixo de Deus? É o nosso mentor, é o nosso pastor, é o nosso apacentador. Ele sabe todos os caminhos que levam à vitória e à direção da nossa vida. Por isso, olhe para alguém que está do seu lado, diga para ele: é melhor obedecer do que sacrificar. Porque sacrifício é coisa de tolo, mas obediência é coisa de crente fiel. Eu vou repetir para você melhorar esse glória e fazer aquele barulho que o diabo não gosta. Eu estou dizendo para você: sacrifício é coisa de tolo, mas obediência é coisa de crente fiel. Levanta a mão para receber. É Deus dizendo para mim e dizendo para você: se você se manter obediente, eu garanto, qualquer área da tua vida vai ter virada e o meu nome vai ser glorificado. Ele garante. E eu gostaria que você prestasse: ô pastor, como o senhor virar essa caixinha só um pouquinho para mim, por gentileza? E eu gostaria que você prestasse atenção nesse texto que a gente leu, porque esse texto aqui é um texto bastante complexo. Eu vejo muitas pessoas pegarem esse texto, e esse texto tem algumas coisas que me chamam a atenção e que a gente vai conseguir detectar. Todos nós aqui acabamos de ler que Cristo aqui deu uma ordem. A ordem foi para quem? Os discípulos. Qual é a ordem que Cristo dá? Que eles entrem dentro do barco, permaneçam dentro dele e atravessem para o outro lado. Então logo a gente consegue entender que Cristo aqui não está dando opção. Cristo aqui não está dando opção de escolha para que, se haja qualquer tipo de problemática, eu pular do barco ou sair do barco. Ele está dizendo que é para entrar para dentro do barco, permanecer dentro dele e atravessar para o outro lado. Os discípulos vão ser obedientes. Eles entram para dentro do barco. Eles vão remar até a direção que Cristo está ordenando. Só que você consegue se ater que o mesmo Cristo que manda os discípulos entrar para dentro do barco é o mesmo Cristo que não vai entrar. Porque a Bíblia diz que Cristo ele vai para o monte. Ele vai para o monte. Por que Cristo vai para o monte? E observe que Cristo aqui não vai levar Pedro, não vai levar Tiago, não vai levar João, que são os seus a chegar. Cristo aqui ele vai sozinho para o monte e manda que os discípulos atravessem para o outro lado. Você consegue detectar que no começo os discípulos vão até quem? No começo eles vão até fazer a Cristo
dependentes daquilo que Cristo está ordenando. Porque logo, logo a gente consegue entender que naquela época as embarcações não eram como as embarcações de hoje. Eram embarcações pequenas que somente de 2 ou 4 pessoas poderiam usar o remo para poder fazer com que a embarcação ela chegasse do outro lado. Logo, logo então você consegue detectar que tem 12 discípulos dentro da embarcação, mas você consegue detectar que nem todos vão conseguir remar ao mesmo tempo. 4 remam, 4 descansam. Isso nos dá a entender o quê? Que ninguém dentro de uma embarcação é alguma coisa sozinho. Pregador, não entendi. É por isso que um culto como esse depende do pastor. O pastor depende da igreja. A igreja depende do músico. O músico depende da igreja. Para quê? Para fazer com que o perfeito louvor chegue a Deus. Olhe para alguém que está do seu lado, diga para ele: você não é nada sozinho. Diga para ele: sozinho ninguém chega em lugar algum. É por isso que a Bíblia vai dizer que um cordão de 2 ou 3 dobras, ele é mais difícil de se arrebentar. Olha para alguém que está do seu lado, diga para ele: pode contar comigo, viu? Diga, pode contar comigo, viu? Diga para ele: a tua luta é a minha luta, o teu problema é o meu problema, o teu desafio é o meu desafio. Coloque a mão no outro para você receber. Deus está dizendo: você vai chegar aonde Cristo determinou que você chegue. Você vai chegar. Agora, eu tenho que entender e eu tenho que honrar quem começou comigo desde o começo. Eu tenho que entender que eu tenho que ser fiel a quem Cristo colocou dentro da embarcação comigo dentro do começo. Olhe para alguém que sai do seu lado e diga para ele: mas tem uma coisa, não esquece de mim quando Deus te honrar, viu? Diga para ele: não esquece de mim quando você atravessar esse vendaval, viu? Diga para ele: não esquece que eu te... E você já vai entender o que eu estou querendo dizer. Todos nós sabemos que todo começo é fácil. Todo começo da nossa vida é vantajoso. Você lembra de quando você se converteu? Você lembra quando você começou a sua caminhada? Vamos fazer aqui uma conjecturação. Poderia marcar um monte 6 horas da manhã. Você estava aqui às 5 horas. Poderia marcar consagração às 8. 7 horas você estava aqui. Poderia marcar oração à meia-noite. 11 horas você estava aqui. Por quê? Segura. Por quê? Todo começo é fácil. É por aí, gente. Você lembra quando você casou? Você lembra quando você começou a namorar? Você dava flores, você dava caixa de bombom, você elogiava, poderia dar até gordinha, mas você falava que estava bonita. Poderia até um camarada dar feio, mas você falava que estava bonito. Segura, por quê? É o começo do trabalho. Tem gente aqui que trabalha, tem gente aqui que já trabalhou. Você lembra do trabalho? Você fazia tudo direitinho, você não faltava, você honrava o trabalho. Passou-se os anos, você diz: ah, hoje eu não vou, esta voltinha não vai me fazer falta, o patrão não vai me mandar embora. Segura, é o começo. O começo tudo é maravilhoso. A gente não esquenta para nada. Pode estar chovendo, pode estar frio, pode dar calor, pode dar do jeito que for. A gente quer fazer e mostrar o que está fazendo, porque é começo. E os discípulos estão indo bem. Eles estão no começo.
no começo de uma caminhada para uma grande travessia. Olha para alguém que está do seu lado, diga para ele: no começo tudo é flores, mas no meio tem espinhos. É por aí. Eles começam uma triagem para poder chegar aonde Cristo determinou que ele chegasse. Eles começam, e começam bem. 4, remo, o resto descansa, e assim sucessivamente. Só que o texto vai dizer que agora eles estão quase chegando no meio do percurso, aonde Cristo determinou que ele chegasse. O texto vai dizer que se levanta um vento, e a Bíblia diz que este vento não era qualquer vento, era um vento contrário. Um vento contrário se dá a entender que é um vento que está querendo me puxar para o meu ponto de partida. Para fazer o quê? Para fazer que eu desista de chegar aonde Cristo determinou que eu chegue. Levanta a tua mão direita, a tua esquerda para receber. Fica tranquilo, porque não tem vento, não tem demônio, não tem capeta, não tem oração contrária, não tem nada que vai fazer você desistir de você chegar aonde Cristo determinou que você chegue. Então se levanta o vento contrário, e este vento contrário vai fazer com que o mar fique bravio ou fique revolto. Isso vai assustar os discípulos, isso vai mexer com os discípulos. Todos nós sabemos que somos tricotômicos, somos feitos de corpo, somos feitos de alma e somos feitos de espírito. Vamos ser sinceros, não é nem todo dia que nós estamos no espírito, como não é todo dia que nós estamos na carne, como também não é qualquer dia que nós estamos cabisbaixos. Os discípulos aqui, vendo com que o vento é ao contrário e a tempestade se levantou, eles automaticamente, a sua fé esmorece. Eles agora vão estar no sentido carnal. Eles olham um para o outro e vão dizer assim: rapaz, você é pescador, você conhece de mar, você conhece de vento, você conhece de embarcação. Para que é que você entrou? Para que é que a gente veio? Você não olhou a lua? Você não viu se a lua estava cheia? Ou se a lua estava minguante? Ou se o tempo estava bom ou não estava? Talvez eles vão falar isso para o outro, porque a preocupação deles é o tempo. O tempo está chuvoso, o tempo está revolto. Só que o problema deles aqui é não saber que o dono do tempo manda no tempo. Você não pegou, eu vou repetir. O que eles aqui não conseguem entender, que o tempo não é nem favorável, mas quem é dono do tempo consegue fazer aquilo que é desfavorável ser favorável. É o dono do tempo. Então eles vão ficar com medo, eles vão ficar temerosos. O tempo está para vir. A Bíblia diz o quê? Que eles olham um para o outro e dizem assim: rapaz, agora acabou, nós vamos morrer, nós vamos perecer. O vento é o contrário e a tempestade também se aumentou. Cristo só pode ter nos colocado aqui para morrer. Só que vamos entender uma coisa aqui, que a gente tem que se compactuar. Nem tudo na nossa vida é levante do inimigo. Nem tudo na nossa vida é diabo. Nem tudo na nossa vida é demônio.
vida é capeta. Tem coisas na nossa vida que Deus permite a situação acontecer só para Ele saber quem é quem de verdade na presença dEle. Sabe o que é? É Deus dizendo: eu quero conhecer quem é quem de verdade dentro da embarcação. E aonde é que a gente conhece quem é discípulo? Nas dificuldades. É nas dificuldades que a gente consegue detectar quem realmente é nosso amigo e quem não é. É nas dificuldades que a gente consegue detectar quem realmente fecha com a gente ou não fecha. É na dificuldade que a gente consegue detectar quem está lado a lado conosco ou não. Porque existem pessoas que ela só consegue estar do teu lado quando está tudo bem, quando está tudo tranquilo, quando está tudo calmo. Mas basta levantar qualquer tipo de vento, ele pula fora, ele sai fora. Pega na mão de alguém que está do teu lado, diga para ele: anda com quem fecha com você, anda com quem está. Para de perder tempo com quem não perde tempo com você. Pare de perder tempo com quem não te valoriza. Pare de perder tempo com quem não perde tempo com Deus. Deixa eu dizer uma coisa aqui: existem pessoas fracas dentro da fé, porque anda com quem não é para andar, cola com quem não é para colar. E deixa eu dizer uma coisa aqui, só para você pular dessa cadeira: quando você anda com quem jejua, você só anda jejuando. Quando você anda, com quem ora, você só vive orando. Quando você anda com quem paga preço, você vive pagando preço. Olha só quem está ao seu lado, diga para ele: pare de andar com quem só tira da tua vida. Anda com quem escola, anda com quem vai tomar. Cadê? 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 Abre a boca pra fora. E eu gosto desse texto, que a gente vai chegar aqui numa particularidade que a gente está acostumado a ouvir todo mundo falar e todo mundo dizer. Mas eu sempre fui e sempre sou, e sempre sou meio duvidoso com livros paralelos. Eu gosto sempre de ficar com aquilo que a Bíblia me diz. Eu gosto sempre de ficar com aquilo que a Bíblia fala. Até porque todos nós sabemos que os livros paralelos foram inspirados por Deus, sim, mas foram descritos pelo homem. É acepção, a percepção do homem. E percepção, cada um tem a sua. Por isso, eu prefiro ficar com aquilo que a Bíblia diz. Então você consegue detectar que o texto vai dizer que eles vão ficar desesperados. Cristo vai estar no monte, olhando a situação e percebendo. Cristo o que é que faz? Vendo que tem problema dentro da embarcação, que todos estão brigando, Cristo está no monte e Cristo diz: está na hora de eu lá resolver a situação. Meu Deus! Cristo ele sai. Só que pega isso aqui, os discípulos estão olhando e eles estão pensando a seguinte questão: Cristo, se ele vir nos salvar, ele vai vir em cima de uma embarcação, ele vai vir no barquinho, ele vai chegar de qualquer jeito. Só que a Bíblia diz o quê? Que Cristo ele vem andando por cima das águas.
Isso aqui quebra qualquer princípio de protocolo. Por quê? Os discípulos estão achando que Cristo vai vir sobre eles sobrenatural. E Cristo se apresenta para eles sobre o sobrenatural. Você não pegou isso aqui, senão você já tinha dado glória. Eu estou dizendo para você que Cristo vai se apresentar a você por cima dessa dificuldade, por cima desse problema, por cima desse deserto, só para Ele mostrar para você que Ele é Deus. Só que os discípulos, eles aqui estão acostumados a somente a viver o natural. Eles ainda não tinham visto o sobrenatural. Olhe para alguém que está do seu lado, diga para ele que quer ter uma vida abençoada, passa a viver o sobrenatural de Deus. Cristo se apresenta a eles. Eles aterrorizados, eles olham e dizem assim: pronto, bastava o vento, bastava a tempestade, agora mandaram um fantasma para poder nos aterrorizar e fazer a gente morrer. Olhe para alguém que está do seu lado e diga para ele: não é fantasma que vai se apresentar a você. Diga para ele: é o próprio Cristo que vai se apresentar diante dessa dificuldade, diante desse problema, só para mostrar para você que Ele ainda é Deus na sua vida. E eu vou encerrar. Ele vem andando por cima das águas. Os discípulos vão pensar que é um fantasma. Até aí tudo bem. E aqui é o ponto que eu quero entrar e encerrar. Quando eles conseguem detectar que alguém que está vindo e que eles vão dizer que é um fantasma, a Bíblia diz que alguém na embarcação vai se apresentar, vai se favorecer. Quem é esse alguém? Pedro. Eu costumo ouvir, e jamais quero desfazer aquilo que prego, e a gente vê sobre esse texto, as pessoas dizendo que Pedro aqui foi um homem de coragem, que Pedro aqui foi um homem de fé, que Pedro aqui tirou qualquer tipo de barreira que fizesse ele chegar a Cristo. Não discordo, só que a gente tem que entender que jamais eu posso pegar um texto da Bíblia isolado e fazer com que aquilo ali é a minha linha de raciocínio. Por quê? A gente aprende que um texto sem contexto, ele acaba virando pretexto. Então a gente aprende o quê? Que no começo do texto, Cristo aqui está dando uma ordem. Cristo aqui está dando uma? Cristo aqui está dando uma? Cristo aqui está dando uma ordem. E se uma ordem ela nunca pode ser desestabelecida, eu aprendo que se eu sair da onde o pastor me colocou, eu estou sendo desobediente a quem me ordenou. Pegou isso aqui? Pedro então faz o quê? Pedro então ele olha: mestre, se é o Senhor, manda-me ter contigo. Pedro sai da onde? Da embarcação. Aí os pregadores vão dizer: Pedro saiu da zona de conforto, Pedro saiu da mesmice, Pedro saiu de qualquer tipo de lugar. Realmente saiu. O texto diz o quê? Que ele começa a andar por cima das águas. Pedro aqui está fazendo natural ou sobrenatural? Está fazendo sobrenatural. Só que quem faz sobrenatural? É o homem ou é Deus? É o homem ou é Deus? Pedro ele começa a andar. Pedro está andando. Andando em direção a quê? A
Cristo. Só que o texto diz que chega um determinado lugar, se coloca de pé, que eu já vou terminar. Quando chega num determinado ponto, Pedro começa a afundar. Segura rapidinho. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Como é que eu posso chamar alguém e dizer a alguém, homem de fé, se o texto aqui está me dizendo que este homem de fé afundou? Pregador, mas aí o senhor está esquecendo que Pedro olhou para a direita, Pedro olhou para a esquerda, Pedro olhou para trás e por isso ele afundou. Olha a ordenança lá atrás. Aí o que o texto diz? Que Cristo vai até ele, pega na mão dele. Por quê? Cristo, ele é gracioso e ele é exímio em pegar rebelde e colocar no lugar da onde nunca deveria ter saído. Ele pega na mão de Pedro. Aí eu vou entrar. E o que é que ele vai dizer para Pedro? Pedro, tu é um homem de pouca? Pedro, você é um homem de pouca? Como é que eu vou dizer que Pedro é um homem de muita fé, se o próprio Cristo está dizendo que ele é um homem de... E aqui, para a gente encerrar, o texto diz o quê? Que Cristo vai com Pedro para onde? Para onde? O pregador ali atrás falou, para onde? Para o barco. Agora, para a gente pegar e encerrar e ir para casa. Quando Pedro entra dentro do barco e Cristo entra dentro do barco, o texto vai dizer o quê? Que o vento e o mar olhe para alguém que está do seu lado, diga para ele, precisava Pedro sair de dentro do barco? O texto diz que quando ele chega dentro do barco, o mar e o vento se acalmam. Olhe para alguém que está do seu lado aí, diga para ele, não precisa você sair da onde Deus te colocou. Pergunta, pregador, por quê? Ele vai te honrar aonde ele te colocou, com vento ou sem vento. Agora olha para ele e diga para ele, você vai chegar aonde Cristo determinou você chegar. Mas diga para ele, você não vai chegar sozinho. Vai doer um pouquinho, mas agora eu vou falar. Você vai chegar do outro lado com a família que Deus te deu. Você vai chegar do outro lado com o casamento que Deus te deu. Você vai chegar
você não vai parar. Pega na mão desse irmão aí. Diga pra ele, você não vai parar. Diga pra ele, eu sei que a ventania te assustou. Eu sei que a ventania tentou te desestabilizar. Mas Cristo já te colocou e já ordenou que independente você vai chegar. Você vai chegar. Será que você pode declarar para alguém? Ele já tem ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. Feche seus olhos para o minuto. Mostra para Satanás que você está vivo. Mostra para ele que não tem crise que te para. Mostra para ele que não tem deserto que te pare. Mostra para ele que não tem capeta que te tire a paz. Mostra para ele que não há demônio que vai te parar. E deixa eu dizer uma coisa aqui. Enquanto você agora aqui já tem demônio saindo da sua casa. Enquanto você agora aqui já tem demônio se matando. Não abandona o barco, pois esse seu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai te restaurar alguém de novo. Leva essa restauração para tua casa. Leva essa restauração para tua casa. De novo, você não vai parar. Você não vai parar. Pois a ordem é chegar no outro lado e você vai chegar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Jesus no Nazareno, você não vai parar. Pois a ordem é chegar do outro lado. Você vai chegar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Não, 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 não. Eu sou Jesus do Nazareno e já tem ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. Você não vai chegando. Você é bem curto e claro naquilo que Deus está mandando no meu coração. E eu peguei isso aqui, mano. Pedro, ele fala com Jesus. Pedro, ele fala com Cristo. E Pedro, ele sai do barco. Pedro, ele por um momento ele tem sucesso na sua caminhada. Mas logo, logo Pedro começa a afundar. O pastor disse que Cristo é misericordioso, estende as mãos e levanta Pedro. Cristo mais uma vez vai estender as mãos e levantar não caiu. Cristo mais uma vez vai estender as mãos e vai levantar aquele que até começou bem, mas em meio à sua trajetória afundou. E aí Cristo fala no meu coração essa noite: cadê você? Que meio da trajetória acabou afundando no meio do caminho. Cadê você? Que meio da tua caminhada acabou se afastando. Deixa eu dizer algo para você. Esse culto essa noite é para você. Porque o Cristo está presente. O mesmo Cristo está presente. Com as mãos estendidas, dizendo: filho, vem cá. Deixa eu pegar a tua mão e te levar novamente para dentro do barco. Quando
cansado de remar sozinho. Já tentei fazer de todos os jeitos. Já mudei as minhas estratégias. Mas nada aconteceu, nada funcionou. E aí essa noite, eu quero ser profeta na tua vida e te dizer que existe um Deus. Que se você deixar ele entrar no teu barco, conduzir a tua